Mas antes de eu ler o texto que será a base da nossa mensagem, eu queria começar dizendo que o profeta Daniel, ele teve uma revelação de Deus extraordinária sobre o fim. Toda a escatologia bíblica parte da visão que ele teve. E ele recebeu tanto de Deus, Deus falou tanto com ele, que chega um momento que ele enxerga coisas que ele não entende. E ele pede para Deus: Senhor, me revela, me explica o que está acontecendo, que eu estou vendo tanta coisa diferente. E eu quero que o Senhor me mostre. E aí Deus fala com ele lá em Daniel capítulo 12, versos 3 e 4. E Deus diz como é que aconteceria nos últimos dias. Ele diz assim: os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos conduzirem à justiça, aqui está falando literalmente da pregação do Evangelho, como as estrelas, sempre e eternamente. Mas tu, porém, Daniel, encerra as palavras e fecha o livro até o tempo do fim. Muitos correrão apressadamente de um lado para o outro, e o saber se multiplicará. O texto fala, muitos esquadrinharão, mas no hebraico, esta palavra significa um estado de ansiedade, de correria, de um lado para o outro. Então Deus fala literalmente o seguinte: olha, o que você está vendo eu não posso explicar agora, fecha o livro, não é para agora, essa revelação não é para esse momento, é para o tempo do fim. Mas no tempo do fim vai acontecer o seguinte, Daniel: as pessoas que estiverem conduzindo outras para a justiça, essas serão como estrelas, resplandecerão. Está falando do evangelho que seria pregado. E aí ele diz mais, ele diz: o saber ou o conhecimento se multiplicará, e as pessoas correrão de um lado para o outro. O século XX, todos os sociólogos, historiadores concordam, trouxe as maiores mudanças durante toda a história do homem. Para vocês terem uma ideia, no século XIX as pessoas viajavam a cavalo. No século XX elas passaram a usar o carro. Elas no século XIX atravessavam o oceano de navio, demorava meses. No século XX passaram a atravessar de avião. No século XIX as pessoas se comunicavam por cartas. Muitas vezes uma mensagem durava meses para chegar. E a resposta, então, vocês imaginam. O século XX trouxe o telefone, a televisão, o telefone celular, a internet, não é? Hoje, antigamente era até melhor, né? Porque a pessoa vinha para a igreja e cultuava a Deus. Hoje, o mesmo telefone que tem a Bíblia, ela fala: não, pastor, está na Bíblia, estou na Bíblia. Está no WhatsApp, né? Passando mensagem um para o outro. Isso é o que a gente chama de real time, tempo real. Acontece que neste tempo onde as coisas são tão rápidas e passam tão rapidamente, nada dura para sempre. Eu confesso que eu não consigo entender filas enormes de pessoas para cá de um celular. Hoje o iPhone 5S que saiu aqui está R$ 3.600. Gente, ele é igualzinho o outro. E ele vai ser igualzinho o que vai sair daqui 6 meses. E as pessoas, se não tiverem a próxima novidade, estão desesperadas. Ontem o Alcides disse que ele está usando o carro dele de 2006, né? Os carros de antigamente duravam mais, né? Eram feitos para durar a vida inteira. Hoje, os carros são feitos para durar nada. Quer dizer, tudo na vida, hoje, é efêmero, é fugaz, é passageiro, é descartável. E é por causa disso que as pessoas então ficam com ansiedades, temerosas, porque tudo é mutável, até as pessoas. Você casa com uma pessoa e você pensa que ela vai ser aquela bênção a vida inteira, e o amor da tua vida se torna o teu inimigo, a sua princesa se torna a sua bruxa. Mas eu quero dizer para vocês, em meio a toda esta mutabilidade, eu quero dizer para você
que Hebreus capítulo 3, versículo hoje diz: Jesus Cristo, diga Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga Jesus Cristo, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de hoje é a imutabilidade do Senhor Jesus. Amém? Pode aplaudir. Hoje eu quero falar para vocês sobre a imutabilidade de Cristo. E eu quero abordar alguns aspectos da sua imutabilidade. O primeiro aspecto da imutabilidade de Jesus é o caráter. No Velho Testamento, quando Deus se revela a Moisés, ele diz: Moisés perguntou: qual é o seu nome? Vão me perguntar quem tu és. Ele diz: diga que eu sou o que sou, Yahweh. Certamente neste nome está encerrado tanto a visão de um Deus imutável, quanto de um Deus eterno. E Jesus, muitas vezes, quando ele referia a si mesmo, ele usava essa expressão. No livro de João, 8 vezes, ele usa o termo eu sou. Quando ele diz eu sou a luz do mundo, ele está usando esta palavra, Yahweh. Quando ele diz eu sou a porta, ele está usando este verbo, este nome. E os judeus ficavam indignados com isso, e muitas vezes quiseram apedrejá-lo, porque certa vez eles estavam numa discussão com ele, e ele começou a falar de Abraão, e ele falou: antes que Abraão existisse, eu sou. E eles pegaram em pedras para jogar e apedrejá-lo, porque estavam achando que ele estava blasfemando. Mas a verdade é que as pessoas mudam. Mudam de caráter, mudam de opinião, mudam de humor, mudam de shape. Envelhecem, enfraquecem, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No capítulo 1 de João, versículo 1, o apóstolo começa o seu livro dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Esta palavra verbo é uma tradução pobre. Na língua original, no grego, é logos. E logos ou logos é um conceito grego muito antigo. Há um filósofo do sexto século antes de Cristo, chamado Heráclito. E ele, quando foi explicar para os seus alunos o que era o logos, ele pegou uma varinha de árvore. Imagine uma varinha de árvore, toda limpinha dos dois lados. E aí então, em cada uma das pontas, ele faz uma forquilha. Está dando para entender? De um lado e de outro. Aí ele dobra a varinha e faz que uma ponta se encaixe na outra. E forme um círculo. E aí então ele explica: o Logos é uma ordem de Deus. É o estabelecimento da ordem de Deus, na qual ele reconcilia os opostos e faz com que eles se completem. Eu quero dizer para você, querido, que Jesus é isso. Jesus é aquele que reconciliou o céu e a terra. É por isso que ele é chamado de Filho de Deus, ao mesmo tempo que ele é o Filho do homem. A Bíblia diz que ele é santo, ao mesmo tempo que ele ama os pecadores. Amém? Os opostos, que aparentemente são irreconciliáveis, são reconciliáveis na vida de Jesus. Jesus é completo. Ele é divino, ao mesmo tempo que é mortal. Em alguns momentos, ele nos chama de pecadores na Bíblia. Em outros momentos, a Bíblia nos chama de santos. São opostos, mas ao mesmo tempo complementares. Eu quero dizer para você, querido, que todo santo tem um passado. E todo pecador tem um futuro. Diga: todo santo já foi pecador. E todo pecador pode ser santificado através de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, dizer glória a Deus. A imutabilidade de Jesus permite que ele seja capaz de reconciliar lados opostos, verdades paradoxais.
e aproximar o eterno do temporal, o divino do humano. E ele não muda, ele é o mesmo ontem. Seu marido pode mudar, sua mulher pode mudar, seus amigos podem mudar, mas Jesus sempre será o mesmo. Segundo aspecto da sua imutabilidade é o seu conhecimento. Em Efésios capítulo 1, versos 4 a 7, o apóstolo Paulo diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo que na eternidade, ele já te conhecia. E na eternidade, ele já te chamou, ele te predestinou, para que você fosse feito filho de Deus, e cumprisse o propósito de glória para Deus, segundo o seu beneplácito. Amém ou não? Querido, Deus conhece o fim da sua história. Você não está por conta própria, você está debaixo daquele que conhece todas as coisas. Amém ou não? E dentro da sua imutabilidade do conhecimento, eu quero destacar dois aspectos. A primeira coisa é, Deus conhece o que ele vai fazer. Diga, Deus conhece tudo o que ele vai fazer. Às vezes as pessoas fazem promessas, né? Um pai faz promessa, um namorado faz promessa, ela não conhece o futuro. E aí a pessoa às vezes não pode cumprir a promessa, chega para você e fala, olha, eu não contava com isso. Já aconteceu isso na sua vida? Mas com Jesus não tem isso, querido. Ele sabe o que ele te promete. O que ele te prometeu, ele vai cumprir. Porque ele não é pego de surpresa por nada que acontece na nossa história. Amém ou não? Ele sabe exatamente o que ele vai fazer na sua vida. Ele conhece os seus dias. E por isso que você não tem que estar atemorizado diante de um mundo que nos traz pavor, espanto, desassossego. Mas a Bíblia diz também que ele não só conhece o que ele vai fazer, ele conhece o que eu vou fazer. Frequentemente pessoas vêm falar para mim que ficam preocupadas, será que eu vou ser salvo até o fim? Será que eu não vou desviar? Querido, quando Deus te chamou, ele já sabia de todos os seus dias. E quando ele decidiu te chamar, ele sabia dos seus pecados passados, dos presentes e dos futuros. Amém ou não? Então saiba você que Jesus não se espanta com nada com que eu e você venhamos fazer. Porque tudo ele já sabe. Amém? Ele sabe o dia da sua morte. Ele sabe o dia que você vai voltar para os caminhos do Senhor. Ele sabe como ele vai agir, quando ele vai agir, a forma que ele vai agir, e ele é soberano. Não há ninguém que possa antecipar, trazer algo que provoque espanto, surpresa para o Senhor. Diga, Jesus é imutável. Diga, ele conhece todas as coisas. E eu quero te dizer algo que é maravilhoso. Na cruz, quando Jesus disse, está consumado, lá no Calvário, há 2000 anos atrás, os pecados que você ainda nem cometeu, já foram perdoados. Amém? Não merece um grito de júbilo, querido, uma salva de palmas? Não é maravilhoso isso? Não existe nada que você ainda vai fazer que pudesse ter mudado a decisão de te chamar, de te redimir e de te restaurar. Então nós, como crentes, devemos caminhar com segurança, porque ainda que todas as coisas sejam passageiras, ele é imutável nas nossas vidas. A terceira
qualidade da imutabilidade de Jesus. Diz respeito às dimensões do tempo. E aqui, eu quero que você me acompanhe. Diga assim, é crucial que Jesus seja o mesmo de ontem. Jesus veio 2000 anos atrás. E os seus feitos, as suas palavras, continuam provocando eco. Amém ou não? Ainda hoje, quando alguém fala de Jesus, as pessoas se quebrantam. Ainda hoje, quando você fala de Jesus para uma pessoa, ela pode estar transviada e ela é tocada para entregar a sua vida. Agora, veja bem, se ele fosse meramente uma figura histórica, era só um bom exemplo. Mas a mensagem do Evangelho é hoje. Diz assim, o que Jesus fez ontem, vai fazer hoje na sua vida. Da mesma forma que ele no passado teve compaixão dos pecadores, ele tem compaixão. Da mesma forma que naquela época ele resistia aos fariseus e aos religiosos, ele resiste aos arrogantes hoje. Da mesma forma que ele tocou o enfermo, que ele perdoou a prostituta, da mesma forma ele faz hoje. O fato dele ser o mesmo de ontem garante que nós possamos nos aproximar dele, sabendo que ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Amém ou não? Querido, Jesus no passado chocou os religiosos. E se ele viesse hoje, chocaria do mesmo jeito. Porque o seu amor é exuberante. Os seus métodos são incompreensíveis. A humanidade inteira constrói religiões baseadas na meritocracia. Cada um escolhe os seus deuses, a sua maneira de tentar agradar a Deus. Mas somente Jesus veio e disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele foi extraordinário no passado, mas ele é o mesmo hoje. E eu quero dizer para você que na dimensão do presente, é importante que ele seja o mesmo. Porque hoje, ele não está mais para morrer. Mas ele está aqui para interceder. Neste momento, agora, ele está diante do Pai, intercedendo pela sua vida. Não tenha medo, você não está sozinho. Ele disse aos discípulos, eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu fico pensando que ao longo desses 2 milhares de anos, Jesus continuou sendo presente para pessoas que nasceram, viveram e morreram. E nós talvez venhamos a passar dessa vida, e ele continuará sendo presente para os que vierem. Quando eu olho para a vida do meu netinho Enzo, e eu fico pensando, já começo a imaginar quando ele crescer, o homem que ele vai se tornar, vai ser um homem de Deus, porque Jesus será o seu intercessor, amém ou não? Você não pode aplaudir o Senhor e dizer, eu te amo, Jesus, eu te amo, Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Ele é o mesmo hoje, e hoje ele te chama para se relacionar com ele, fale com ele em oração. Queridos, hoje, ele ainda está à porta, batendo para que o pecador se arrependa. Hoje, ele ainda está na presença do Pai intercedendo por você e por mim. E no futuro, a imutabilidade de Cristo para o futuro é muito importante, porque ela garante que as promessas que ele fez, ele estará lá para cumprir. Amém? Eu fico pensando como será lindo no dia do arrebatamento. Quando a trombeta tocar e a voz de Deus convocar todos os redimidos, todos do passado, para estarem na presença do Senhor. Essa é a maior promessa. A promessa mais extraordinária, mais tremenda que eu posso ter. E você também. Vão passar as gerações. Mas quando chegar a hora, ele estará presente para levar a sua igreja. Amém? Querida, a vida, 60, 70, 80 anos passam tão brevemente.
Mas Jesus prometeu. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Você não recebe essa palavra com alegria? Isso não provoca satisfação, paz no seu coração? Amém? Querido, essa vida é nada. A Bíblia diz que se Cristo não ressuscitou, então é vazia a nossa fé. Existem pessoas que vivem achando que tudo que existe é isso aqui. São miseráveis, são desesperados. Felizes os que creem na vida eterna, porque sabem que o Senhor estará aguardando a todos aqueles que nele creem, aqueles que confessaram o seu nome. Então, as 3 dimensões do tempo nos falam de quem é Jesus. No futuro, a promessa é: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não for, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar para onde quer que eu estiver, vós estejais também. Diga assim: eu vou morar no céu. Diga: eu vou morar no céu. Jesus tem preparado para mim um lugar, amém? Não é maravilhoso? Todos os dias eu agradeço por essa verdade e por esta esperança. Aleluia. Eu quero dizer também que a imutabilidade de Jesus diz respeito ao seu propósito. No passado, ele foi o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele criou você. Ele conhece o seu DNA. Ele conhece os seus talentos. Ele conhece as suas capacidades. Ele conhece tudo do seu coração que você nem imagina. E eu quero dizer que hoje ele ainda é o Criador. Porque ele ainda tem o seu poder de criatividade. E ele ainda pode fazer nascer vida onde há deserto. Ele ainda pode fazer florescer aquilo que não mais existe. Porque ele ainda é o Criador. Amém? Diga: Jesus me fez. Eu sou criatura dele. Diga: eu não sou qualquer pessoa. Eu sou filho do Deus vivo. Vocês sabem por quê? O naturalismo é uma abominação aos olhos de Deus. Porque o naturalismo é uma mentira do diabo que faz com que as pessoas acreditem que este universo tão extraordinário, tão plural, tão diverso, e ao mesmo tempo tão perfeito em suas leis, eles acreditam que tenha vindo do nada. E as coisas aconteçam por acaso. Isto é diabólico. Porque Deus se agrada quando a criatura diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário os que dele se aproximam saibam que ele é poderoso. Amém? Que ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Ele não só nos criou, mas ele é o nosso Salvador. Amém ou não? Então diga: no passado, na dispensação da eternidade, ele era o Criador. Diga: no presente, na dispensação do presente, ele é o Salvador. Jesus, o eterno, se vestiu de temporal e se tornou gente como eu e você, para nos salvar. E enquanto nós estivermos neste tempo de dispensação, ele ainda continua salvando. Amém? Ele ainda continua salvando. Quem tem alguém na sua família que ainda não se converteu? Eu quero te dizer que o Senhor está de olho nessa vida. Porque Deus, quando criou o homem, criou para estar em família. E quando Ele salva uma pessoa, Ele está querendo salvar uma família. Você não vê como, você vê as circunstâncias contrárias, você vê as contrariedades, o ceticismo, mas eu quero te dizer que Ele é Deus. Que Ele conhece os meandros, os caminhos e o tempo, e Ele vai fazer. Porque Ele é o mesmo Salvador de hoje e o de hoje. Amém? Eu quero falar de 2 aspectos de Cristo como Salvador que para mim são muito importantes.
Quem já foi comigo para Israel e foi num lugar chamado Tanque de Betesda? Se vocês se lembram, a gente, para ir no Tanque de Betesda, a gente teve que entrar por uma porta chamada Porta das Ovelhas. Vocês se lembram disso? A gente entrava, depois entrava à direita, passava numa igreja, cantava lá, porque tinha uma acústica bonita, depois ia lá no Tanque de Betesda. Por que eu quis citar isso? Porque no Tanque de Betesda era um lugar que estava muito próximo do templo. Muito próximo. Alguns metros do templo. Mas estava fora da área do templo. Aquele era o lugar onde as ovelhas entravam para serem preparadas para o templo. Aquele era um lugar frequentado por pecadores, por leprosos, por paralíticos, por enfermos. Nenhum sacerdote passava naquele lugar. Os animais que ali estavam defecavam, era um lugar fétido, era um lugar sujo. Mas um dia, um homem que estava naquele poço, esperando há 38 anos, porque havia uma tradição de que quando um anjo mexesse nas águas, a primeira pessoa que entrasse naquele tanque era curada. E aquele homem ficou 38 anos lá esperando que alguém o levasse. Afinal de contas, ele era paralítico, ele não tinha como chegar sozinho. E Jesus entrou naquele lugar que nenhum sacerdote ousava entrar. Aquele lugar era um lugar de subalternos. Eram os serviçais do templo que iam buscar as melhores ovelhas para o templo. Era o lugar onde os pecadores se ajuntavam aos montes, porque a religião não tinha nada para eles para dar de respostas. E naquele dia, o Rei dos Reis, o Salvador do mundo, chegou naquele homem e disse: você quer ser curado? E aquele homem disse: mas ninguém me leva. E Jesus se revela como Senhor e Salvador para aquele homem. E ele sai dali andando. Este é o Salvador que Jesus é. Vai onde ninguém vai. Escolhe quem ninguém escolhe. Restaura aquilo que aos olhos do mundo é incorrigível. E transforma a vida de pessoas. Querido, hoje é o tempo de você ser o instrumento de Deus, o cumprimento daquela profecia de Daniel, proclamar a justiça de Jesus aos pecadores, para que Ele possa fazer de você como as estrelas resplandecentes. Amém? Quem é Jesus? É aquele que vai para o pior pecador e o recebe, e o abraça, e o transforma, e o cura, e o restaura, e dá a Ele esperança. E Ele quer fazer isso com a tua vida hoje. Não importa como você esteja, onde abundou o pecado, superabundou a graça. O poder e a graça de Jesus sempre será maior do que a nossa culpabilidade e as nossas capacidades de nos desviarmos. Amém? Ele ainda é o pastor que busca a ovelha perdida e traz de volta para o seu aprisco. A segunda característica de Salvador, eu quero dizer para vocês que, vocês sabem, eu estou estudando muito hebraico, eu acabo descobrindo coisas muito interessantes. Mas certa vez, Jesus disse a Pedro, no começo do ministério, Pedro passou a noite inteira pescando e não conseguiu achar nada. Ainda hoje, você sabe que os pescadores vão pescar durante a noite. Lá em Israel, você vai chegando no finalzinho da tarde, quando a gente está na Galileia, você vê os barquinhos indo para o centro do lago para pescar. Pedro, daquela vez, passou a noite inteira pescando, e quando ele estava chegando, Jesus falou: olha, lance a rede. E naquela primeira oportunidade ele disse: Senhor, sob a tua palavra eu lançarei a minha rede. E quando ele tira a rede, havia muitos peixes, mas a Bíblia não diz quantos eram. Nesta segunda oportunidade, algo diferente acontece. Pedro já está bem próximo da margem, a mais ou menos uns 100 metros, a ponto de Jesus falar com ele
E ele lançara a rede, e quando lança a rede, vieram 153 peixes grandes. Pedro reconheceu aquilo e se lançou na água, dizendo, é o Senhor, e foi nadando para cima de Jesus. Eu gosto de Pedro, que Pedro parece muito comigo, hein? Intempestivo, né? Apaixonado por Jesus, mas boca grande também. Por que 153 peixes? Eu quero que vocês saibam que na Bíblia, todo número tem um significado. Falei domingo passado, quando Jesus estava indo curar a filha de Jairo, de 12 anos, e no meio do caminho encontrou uma mulher enferma há 12 anos. Ali é uma figura da igreja. Ele veio para Israel e no meio do caminho encontrou a igreja. E salvou. 12 na Bíblia fala de governo. E a Bíblia, eu não estou inventando história, a Bíblia foi escrita num tempo em que a gematria era utilizada muito largamente, não só entre os judeus, mas também entre os gregos. Tanto é que quando a Bíblia fala sobre a vinda do anticristo, fala, ó, você quer saber o nome do anticristo? Calcule o número do seu nome, que é 666. Tem muita gente que fica pensando que o anticristo vai aparecer com uma tarja escrito 666. Não é nada disso, queridos. A gematria, porque nos tempos antigos, quem de fato trouxe os números como eles são hoje foram os fenícios. Naquele tempo, os números eram letras. Então, muitas vezes, quando se fala de números, ele está dizendo, olha, vocês façam a conta e descubram a palavra que está por trás disso. Mas por que eu estou dizendo? Porque os rabinos convertidos dizem que o número 153 dá exatamente o nome de uma pessoa muito especial na Bíblia, chamada de Bezalel. Quem já ouviu falar de Bezalel? Bezalel foi o homem que Deus ungiu para construir o templo, para fazer a arca, os utensílios do templo. Bezalel, a letra Bet é número 2. A letra Tzade é 90. A letra Lamed é 30. A letra Aleph é 1. E Lamed, de novo, no fim, mais 30. Dá somado 153. O nome Bezalel significa debaixo da sombra. Então era como se Jesus estivesse com aquele milagre, fazendo um sinal. Na primeira vez, Pedro diz, debaixo da sua palavra, eu lançarei a minha rede. Na segunda pesca maravilhosa, Jesus está dizendo, debaixo da minha sombra haverá abundância plena. Amém? Você pode aplaudir o Senhor, dizer, eu creio. Então, na verdade, eu quero dizer para vocês que Ele é um Salvador que também provê. Provê segundo as nossas necessidades. Ele não está dizendo que todo mundo vai ser rico. O que Ele está dizendo é que aquele que nele crê vai ter suprimento. Vai vir de onde você não achar. Ele vai suprir a sua vida em todas as áreas, emocional, física e espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Diga, Jesus é o Senhor da minha vida. No passado, diga, Ele é Criador. No presente, Ele é Salvador. No futuro, Ele é o Rei. Quando o apóstolo João tem a visão de Jesus vindo no Armagedon, ele vê Jesus montando um cavalo branco e com um manto branco salpicado de sangue, com o seu nome na coxa, escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Querido, todas as coisas convergem para Jesus. Ele levanta e Ele destitui. É Ele quem constitui autoridades, Ele quem derruba. Tancredo Neves chegou a dizer, nem Deus pode impedir agora que eu assuma a presidência. Morreu antes de subir a rampa. Não brinque com Deus, Ele é Senhor. Toda vez que alguém se aproxima dEle com humildade, Ele exalta. Mas aquele que o resiste será humilhado. Amém? Diga, Jesus é o meu Senhor. Diga, é o meu Criador, é o meu Salvador, mas Ele é o meu Rei, é o Senhor da minha vida. Querido, se você fizer de Jesus o Senhor da tua casa,
O seu reino é de paz, é de justiça, é de equidade, é de abundância, é de provisão, é de reconciliação. Ele é o Senhor. E Ele quer governar sobre a tua vida, sobre a sua família, e um dia Ele governará sobre toda a terra. Porque Ele virá para cumprir todas as promessas feitas a Davi, feitas a Abraão. Amém? Eu quero terminar essa palavra lendo o contexto no qual o texto foi dito. Esta declaração, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, ela não foi uma declaração solta. Ela teve um motivo para ser dita. E por isso eu quero ler o texto, os versículos que antecedem, lá em Hebreus capítulo 3, versos 5 a 8. Diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma, eu quero que você repita comigo, diga maneira alguma, te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente, diga: o Senhor é meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? E aí ele continua dizendo: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Os hebreus estavam vivendo um momento de grande provação. No princípio do cristianismo, o cristianismo era visto como uma seita do judaísmo. E por volta do ano 70, depois de Cristo, houve um decreto para que todos os judeus fossem expulsos de Roma. E depois vieram vários imperadores que perseguiram. Nero começou a perseguir judeus e depois cristãos, botou fogo em Roma. Mas agora havia um imperador ainda mais terrível, chamado Domiciano. E ele começou a perseguir tanto a igreja, que muitos cristãos começaram a fraquejar na sua fé. Muitos tinham que abandonar tudo o que tinham construído na vida, para fugir, para não perder a vida. E nesse contexto, alguns começaram a murmurar, a duvidar e a retroceder. E é nesse contexto que o Senhor diz: não sejam avarentos. Avareza não é simplesmente você deixar de dar o dinheiro para alguém que você deva dar. O conceito de avareza é você ser uma pessoa que tem no dinheiro o senhor da tua vida. E eles estavam preocupados com as suas perdas e começaram por conta disso se voltar contra Deus e apostatar. E aí o apóstolo escreve dizendo: saiba que o Senhor nunca te abandonou e nem vai te abandonar. O que o homem pode fazer com você? Pode matar? E daí? O que é isso diante da eternidade? E o Senhor está te dizendo hoje, querido, nós temos vivido num tempo muito mais tranquilo para ter a fé. Alguém aqui, por acaso, porque aceitou a Jesus, perdeu sua casa, sua propriedade? Alguém teve alguém aqui da família que foi morto porque teve a sua fé? E ainda assim, quando nós começamos a enfrentar as coisas da vida, as dificuldades da vida, muita gente começa a ficar brava com Deus, como se Deus devesse alguma coisa para nós. Mas a palavra de Deus diz que ainda que a nossa breve e momentânea tribulação venha sobre nós, ela terá eterno peso de glória. Que Deus está me mandando dizer para você: Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele ainda é Senhor, Ele ainda está no controle, meu querido. Ainda que você tenha uma tribulação hoje, ela é breve, é momentânea e é leve. Ah, pastor, você não está no meu sapato para dizer. Não, querido, eu estou comparando com o eterno
peso de glória que virá para aqueles que são fiéis até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. Amém ou não? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus te chama hoje para fincar o pé na rocha, para se tornar como uma estrela reluzente, para levar as pessoas à justiça num tempo de tanta injustiça, de tanta iniquidade, de viver aos pés, sob a palavra, sob a sombra do Salvador, porque Ele te buscou quando ainda você estava na lama do pecado, te buscou, te amou, te salvou, escreveu o teu nome no livro da vida, te chama de filho e tem uma promessa imutável. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras permanecerão. Você e eu só podemos ver o agora, podemos imaginar o futuro. Mas ao longo da minha vida eu tenho descoberto que eu nunca descobri como Jesus ia fazer. Ele é sempre mais criativo. Mas uma coisa nunca mudou. Ele continua todo poderoso. Continua me amando como eu sou. E as suas promessas para mim e para você são imutáveis. A Bíblia diz: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Nenhum removedor de tinta do mundo vai remover o sangue do Cordeiro sobre a sua vida. Você está me entendendo? Hoje é dia de você glorificar o Senhor, falando do seu nome na hora da provação, deixando que a luz dele brilhe na sua vida, porque vai chegar a hora que a vitória vai vir, mas ela terá muito mais gosto de vitória quando você falar: eu esperei, eu sabia que ia acontecer. Amém? Põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque Tu és o meu Criador. Tu me fizeste com propósito, e eu quero cumprir o Teu propósito. Mas Senhor, com todos os meus pecados, o Senhor me salvou para sempre. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê nas minhas palavras e naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Querido, a tua salvação é eterna, porque ela não é baseada naquilo que você faz, mas naquilo que Ele fez. Não é baseada naquilo que o inimigo diz a seu respeito, mas naquilo que Jesus diz a seu respeito. E o Senhor me manda te dizer hoje: eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. São pensamentos de paz. Sabe por que de paz? Porque o Filho do Homem veio para reconciliar os inimigos de Deus, que agora foram feitos amigos de Deus, família de Deus, filhos de Deus, que vão morar na sua glória. Há um grande teólogo do século XX, chamado Karl Barth. Karl Barth, quando você lê uma semana, eu li 2 livros dele. Este homem é um homem tão profundo, você lê uma página dele, você tem que ficar meia hora degustando o que ele falou e a revelação que Deus deu para ele. Este homem disse uma vez assim, que nós deveríamos ser, na teologia, adultos e maduros. Mas no coração, deveríamos ser como crianças. Hoje em dia eu vejo uma igreja diferente. Eu vejo uma igreja infantil na teologia.
mas dura e incrédula no coração como um adulto. Está na hora de você estudar mais a Bíblia, saber mais das promessas imutáveis de Deus para você, e se humilhar mais na presença dele para dizer: Senhor, eu quero ser como uma criança. Eu não enxergo, eu não vejo, eu não sei, mas o Senhor é fiel e vai cumprir aquilo que o Senhor prometeu na minha vida. Amém? Glória a Deus. No seu leito de morte, alguns discípulos chegaram e disseram para ele: Dr. Bart, quais são as suas últimas palavras? E ele começou a cantar um corinho. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Jesus me ama, a Bíblia sim o diz. Jesus te ama. Jesus me ama. Diante da morte, um homem cheio de sabedoria reconheceu que ele ia estar diante do seu Salvador, e ele queria estar diante dele como uma criança. Eu aprendi esse corinho na minha infância, e eu quero um dia, no leito de morte, poder cantar.